cuidado com o final de ano, Natal, família, união. Então, o tema é Laços de Família. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Laços de família, segundo opiniões, reencarnação e unicidade da existência. Quer dizer, uma vida só. Nasceu, viveu, morreu e tudo acabou. Que deu um laço de família. Outros dizem, não sei como, mas é respeitável, são opiniões, que os laços de família se acabam com a reencarnação. Terei 200, 300 pais, se assim for, vai aumentando as reencarnações, mães e irmãos, no final seremos todos irmãos uns dos outros. É lógico, assim é. Deus nos criou, somos todos filhos deles, ainda não nos reconhecemos como tal, como irmãos, e então os laços de famílias fortalecidos pela evolução do ser imortal, o espírito em si, que vai chegando a essa unificação universal, onde todos nos amaremos como irmãos. É evidente que, sendo criados, todos eles, todos nós, filhos de Deus, mas desconhecidos um dos outros e ainda dentro do instinto de conservação, brigamos uns com os outros. Esse instinto de conservação, de uma certa forma, a princípio, nos separa, porque brigamos, mesmo ainda entre famílias, irmãos. Mas vamos pegar do laço consanguíneo, o primeiro ponto de fazer nós evoluirmos e nos respeitarmos, através do nascer, do viver e o morrer e o renascer. Então vamos nos vencendo a nós mesmos e vamos nos fortalecendo no laço espiritual. Consequentemente, o moral vai fortalecendo também. Agora, se fosse só uma existência física, briguei com todos aqui, brigaram comigo, vamos morrer, e inimigos não vamos ser, porque não vai ter como ser inimigo na pátria espiritual, porque não vai existir a pátria espiritual, todo mundo morreu e tudo acabou, a não ser que se pense, no segundo ponto de vista, que haja céu e inferno. É uma opção boa. Para quem é bom, vai para o céu. Para quem é mau, vai para o inferno. Agora, se nós somos todos bons, vamos nos encontrar no céu. Que bom, ótimo. Faremos o que no céu se só uma vida? Vamos viver a eternidade fazendo o quê? Falar direitos de pai. Então, tendo só uma existência física, vamos ficar lá, como se dizem, tocando harpa. Agora, se é o inferno, aquele que foi, uma pena eterna também, então se for o céu, e Deus é o Pai, o Criador de tudo e de todos, que Pai é esse? E aquele que foi bom pode vir, seja bem-vindo. E aquele filho renegado, ele renegou, quer dizer, o filho renegado, porque brigou, não teve tempo de evoluir, se regenerar, de se educar, porque o conhecimento que está aí à nossa frente para aprender é infinito. Se nós fomos criados simples e ignorantes, e a ciência comprova isso, através dos seres primitivos, das cavernas, viemos evoluindo, chegamos a este ponto. Mas por que aqueles sofreram na caverna? Por que os índios foram apenas índios e sofreram o que sofreram e morreram índios e pronto? E nós, lá em 1500, aqueles que nós não, porque aí nós seríamos no aqui e agora, sempre uma geração nova, os outros morreram e vai acabando. Não tem laço nenhum, não existe a árvore da família. Para que eu vou me preocupar em querer saber quem é meu avô, meu bisavô? Morreu, acabou, não tem mais esse laço consanguíneo com ele. É só uma vida física. E a oportunidade, então, daqueles que não tiveram de um aprendizado, de uma intelectualidade
como se hoje tem no planeta, de muitas coisas que nem se imaginava. Aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o avião, o telefone, a internet, e nós nascemos com tudo aí na nossa frente. Por quê? Como dominar uma ciência tão avançada, assim, do nada? Que mente é essa fantástica que não foi elaborada, crescida, evoluída lentamente? Será que simplesmente foi passado o mínimo que os nossos pais conquistaram para nós? E nós vivemos aquele mínimo e levamos para outro. E aqueles agora, os nossos netos que estão chegando, vão pegar esse mínimo que está aqui em nós e vão acrescer isso na evolução científica. Esse berço intelectual é evidente que está guardado nas reencarnações pretéritas. Por que eu tenho a intuição de tal coisa que eu não sei de onde é e de onde veio? Mas eu sei que sei, ainda não despertou aquilo em mim. E muitas vezes não é para despertar, está lacrado. Errei naquele campo, eu tenho que aprender em outras coisas, mesmo que eu tenha acertado. Mas agora eu tenho que aprender outra coisa. Fui advogado, agora tenho que ser médico, mas agora na outra eu tenho que ser pedreiro, tenho que aprender tudo, saber de tudo. Como vou saber dessas coisas se não existir a reencarnação? Simplesmente uma só existência física. E esse temor de achar que terei tantos parentes em excesso, que vou desencarnar e chegar lá e vou encontrar minhas 10, 20 ou 30 esposas, não tem problema nenhum. Também terão, talvez, como se dizem, que não teremos 10, 20, 30 esposas. Eu nasci 10 vezes eu mesmo, como eu digo sempre, digo em casa para minha esposa, sei, através de vidências e de sonhos, de desdobramento, que já estive com ela nessa média de 10 vezes, tranquilamente, bem lembrado, e sei dos erros e das experiências e do que temos que passar para vencer. Então seria um amor egoísta, ainda de eu encontrar na erraticidade uma outra que foi minha esposa, e que no outro tempo ela foi minha mãe, e em outro tempo foi meu irmão, minha irmã, meu pai. Então naquela conjugação, através das reencarnações, somos pais e filhos e irmãos e esposos uns dos outros constantemente a cada existência. Para quê? Para vencer a vaidade, o orgulho, o egoísmo e chegar do laço consanguíneo para o laço espiritual, que é o laço de família, diante da reencarnação na eternidade. Imagina uma mãe ciente, que estuda e sabe, ou vive a sua religião em si, perfeitamente honesta, honrada, trabalhadora, sofrida, cuidando dos seus filhos, ciente que tem uma só existência, e ela pode botar a mão no peito e dizer: eu vou morrer, mas eu sei que eu vou ir para o céu, porque eu cumpri o meu dever de mãe, honrei pai e mãe e estou cuidando dos meus filhos. E ela sabe que tem um filho perverso, mau e renegado, e que ela fez de tudo por ele e não tem jeito. E ela sabe que é só uma existência física. Meu filho vai para o inferno, não tem jeito. Eu vou ir para o céu. Ela vai chegar no céu e vai dizer: Deus, me permite eu ir no inferno também. Porque já que ele não pode vir aqui porque ele não tem mérito de vir para o céu, eu posso ter mérito de descer para as trevas e ficar com ele. E se ela não for permitido fazer isso, ela vai ser feliz como no céu? Não tem como uma mãe se sentir feliz no céu, sabendo que o filho está eternamente no inferno. Se ela, mãe, nós, normalmente, homens também, pais, pensamos assim, como é que Deus, nosso Pai, amor e bondade suprema, não vai agir diferente? É nós que não compreendemos ainda esta realidade da eternidade. Que fomos criados dessa forma. Simples, primatas,
ou antes ainda de ser primata, lá dos elementos mais primitivos do nosso planeta, foi sendo elaborado lentamente até chegarmos à eclosão da razão. E assim fomos galgando essa evolução em todos os elementos da natureza, chegando à consciência e um espírito elementar habitar o nosso corpo. E lentamente ele vai aprendendo, da mesma forma que um bebezinho nasce, vamos dizer que ainda se comparando com o espírito no princípio da sua fase de razão, bem lentamente, a cada dia, evoluindo a chegar ao que está hoje o ser humano. Assim nos fala o Cristo sobre a separação do joio e do trigo. Como que vai haver separação do joio e do trigo? Tão grosseiramente, se ninguém teve tempo de estudar, de se intelectualizar, de se moralizar. Pode-se dizer-se ainda, diante de toda a evolução que nós estamos no aqui e agora, 2024, no ano 1 da era cristã, em relação à moralidade, não estamos muito longe. Disparamos no intelectual, isso aí é indiscutível. Mas pelo que se vê da perversidade do ser humano, parece que não estamos muito longe. A doutrina nos fala do primitivo, provas e expiações e regeneração. Nós ainda estamos tudo junto e misturado. Tem seres muito primitivos no nosso lado, na moralidade. Mesmo que a intelectualidade esteja além da nossa aqui, pessoas de faculdades, doutorados e tantos outros conhecimentos científicos e se comportam como um bruto. E agora, como ele adquiriu essa intelectualidade e a moralidade não cresceu? Ele vai ter que um dia crescer. Sendo Deus amor e bondade supremo, em outros renascer, ele vai vir mais lacrado nesse campo mental, não com capacidade de conquistas materiais e intelectuais, mas só para viver no meio família. Porque a família, que é o berço da evolução social, não tem outro meio. A faculdade nos dá toda a cultura, mas a família que nos dá a educação moral. Em cada renascer, por mais pobre que seja um lar, por mais dita, ignorante os seus pais, não têm estudos, são pobres, vão te dar o quê? Mas te dão o amor e o carinho, que é a essência da moralidade, para tudo começar a crescer e evoluir. Mesmo que ainda a gente observa, sendo o lar uma instituição divina, o berço da evolução social. Mas por que tanta briga dentro de casa? Pais que odeiam seu filho, ou seu filho odeia seus pais, ou irmão entre irmãos. Em uma outra existência, não te conhecia. Brigamos, ficamos inimigos de morte, como se diz, e nos matamos realmente. Chegamos na pátria espiritual, somos acolhidos. Vamos ficar cada um no seu tempo separados, mas vai ter que renascer e vai ter que resgatar aquela briga, vai ter que haver uma reconciliação. Como haver uma reconciliação de dois inimigos que não podem nem se ver, e a espiritualidade vai reunir os dois, um em cada ponta da mesa, e vamos conversar, vamos botar o pingo nos i, e não tem jeito, não tem acordo entre eles. Bom, aí a espiritualidade, entre tantas opções que tem, diz assim, tudo bem, então deixa tudo por nossa conta. Vamos ser irmãos, eram inimigos, vamos ser como irmãos. Se não existia nenhum laço consanguíneo entre eles, agora vai começar a haver um laço consanguíneo. Ainda vão brigar como irmãos, mas já não vai ser tanto quanto era um divisor de terras, brigavam pelos bens materiais. Mais adiante vão vir de novo no mesmo laço. Agora dá para vir como esposo e esposa. Vão brigar talvez, e vão, como a gente vê aí fora. Natural também. Mas lentamente a cada existência física, ligando esse
elo consanguíneo, família, o berço, lentamente vai se desencilhando daquele orgulho, daquela vaidade, daquela presunção e vencendo a si mesmo. Não é para vencer o outro. A gente não está aqui para vencer ninguém, é para vencer a si mesmo e compreendendo que somos todos irmãos. Porque aí um dia, dentro dessa evolução, como já estamos na transição, deixando o primitivo e a provas e expiações, chegando na regeneração, vamos nos olharmos assim. Se aqui tivesse 2, 3, ou os meus 12 irmãos, eu tenho 12, ou melhor, vou ter que refazer a conta, somos 13 irmãos, só porque um desencarnou, ainda é meu irmão. Então, se estivesse todos eles aqui, ainda olharia para todos vocês da mesma olhar que eu tenho para eles, porque somos todos irmãos. E eles vieram nessa existência física como meu irmão consanguíneo. Mas talvez entre 6 ou 7 deles é a primeira vez que estamos como irmãos consanguíneos, porque éramos inimigos de outro tempo. Então a espiritualidade faz isso. Vamos juntar tudo num balaio e lentamente eles vão aprendendo, vão se reconciliando, se respeitando e se amando. Mas eu gosto de 5 dos meus irmãos, dos outros eu não gosto tanto, mas tem um em especial que eu gosto mais, e é assim que acontece. Assim a gente conversa na rua, no emprego, e vê um amigo e conversa com aquele, pô, mas esse cara parece que eu já vi ele em algum lugar, uma simpatia, a gente tem coisas, mas nunca se viu. Seja homem ou seja mulher. Aí a gente diz, se fosse mulher a gente usa o termo, minha alma gêmea. Mas o homem também é a nossa alma gêmea, porque o espírito em si é espírito, não tem sexo. O que define a alma gêmea? Evolução moral no mesmo nível, de um certo nível para cima, para não brigar. Se nós somos almas gêmeas de briga, aí não faz sentido. Então, de evolução moral, aí nos compreendemos. Então, por que eu gosto e tenho simpatia por aquela pessoa que eu nunca vi antes? Foi meia hora de conversa e a gente já trocou telefone, se liga e parece que gosta das mesmas coisas. Um é espírito, o outro é adventista, e não importa, um é gremista, o outro é colorado, não importa, tudo dá certo. Por quê? Porque se respeita e já se conheciam de outros tempos. Mas eu entro em casa e vejo meu irmão, e só digo oi, passo. Por que esse meu irmão consanguíneo não é a mesma coisa? Porque de outro tempo fomos inimigos. E houve o quê? Esse abraço na espiritualidade, nos unindo, nos fazendo, nos educar, não à força, mas porque é necessário. A força não existe na espiritualidade, com Deus, na lei divina. Tudo é amor diante da lei que a gente vai galgando para evoluir e aprender. Então chegará um tempo e aí vamos reconciliar com ele, com o outro. Se a gente observar o que acontece nessa transição que o planeta está sofrendo, nos diz a espiritualidade através dos Divaldo e tantos outros mais conceituados. Mas por que essa transição está acontecendo e tanta guerra, tanta briga interna? Nem se fala em brigas, países, nação com bomba. A gente acha um horror, mas se dentro do lar também existe. A bomba do... Entrei direto, nem de cabeça baixa, nem cumprimentei meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. É uma bomba naquela hora para um pai. 2 irmãos que não se conversam há 15, 20 dias dentro de casa, há 1 ano não se conversam dentro de casa, é uma bomba constante. Então, que transição é essa que está acontecendo? Nos dizem eles que é evidente que a pátria espiritual, o bem e o mal, aqueles que ainda não tiveram, a chance tiveram, mas não quiseram se regenerar, como Cristo disse, separação do joio do trigo, e esse joio vai ser mandado embora, mas eles estão lutando, eles querem levar o máximo possível com eles, para ser degredo. Se eu era joio em outra existência passada, tinha inimigo da perversidade e tinha amizade com eles, e eles gostavam de mim, porque eu era tão mal quanto eles,
e agora eles me vejam um espírita, querendo dar de bonzinho, querendo dizer isso e aquilo sobre a moralidade. Eles não. Eles não te conhecem, mas eu sei, dizendo de mim, quem tu é. Nós vamos fazer de tudo para te dar uma falseada e vir conosco. Tu não é esse cara que diz que é. Tu nem moralidade tem para estar dizendo que... Mas diante disso, não para nosso conforto, mas sendo sim palavra do Cristo, quando interrogaram o Cristo falando dos escribas e fariseus, Senhor, eles nos dizem e não fazem o que dizem, nos falam do amor ao próximo, mas eles roubam do próximo. O Cristo lhes diz, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. E nós podemos dizer que normalmente a gente se pega nesse momento. Estamos aqui, somos todos irmãos, vamos para casa, acontece uma divergência, eu já brigo com a esposa. Mas pá, que droga, o que eu fiz de novo? Não conseguia me vencer. Mas e agora? Eu sei que da outra existência eu era terrível. Eu não brigava verbalmente, eu agredia. Hoje eu só agrido verbalmente. Vai chegar um tempo que eu só vou pensar, e na maioria dos casos, é só um pensamento, um desequilíbrio momentâneo, e que retorna ao normal de novo. Às vezes leva 2, 3 dias, mas retorna ao normal de novo. E antes era difícil. Brigava, já batia a porta e saía. E outra é a existência física. E esses espíritos renegados, que com todo respeito e carinho, que a gente chama eles de obsessor. Quem foi o obsessor de quem em outra existência? Se eu matei ele no passado, fui eu o obsessor dele. E aí eu o obsessor, eu assassino. Então é lógico que se eles estão ainda na erraticidade, eles estão fazendo essa pressão sobre mim para me levar. Agora, se tem outros tão perversos e mal que é meu amigo, da mesma forma eles querem que eu fique com eles. Da mesma forma que, diante de todo esse desequilíbrio e pressão, nós temos livre-arbítrio, somos os responsáveis por nós mesmos, e temos os mentores, não é só obsessores, tem muitos e muitos mentores de espírito de luz nos auxiliando. Assim a gente observa uma família. São 10 pessoas em um lar. Vamos dizer que tenha 50 obsessores ali dentro. Mas se tiver um anjo da guarda de cada um, já são 10 espíritos superiores ali dentro daquele lar, nos auxiliando, nos amparando, nos incluindo. Mas a gente ouve e sente esse bom pensamento. Mas a gente sempre dá atençãozinha, sem querer, para o mau pensamento. Porque bate na vaidade e diz, não é o obsessor, é eu mesmo que tenho orgulho, eu vou me defender, eu vou responder na altura. E a gente faz isso. Enquanto deveria acalmar e fazer aquilo que a doutrina hoje nos chama a atenção, um gole d'água, sem engolir a água. Porque aí a água vai estar aqui e a gente não vai poder brigar. Tudo calmo, paz. Ou simplesmente faz uma prece de pensamento, escuta o outro desabafar, mesmo que ele não tenha razão, concorda com ele. É assim que a doutrina nos ensina. E isso aí vai nos levar ao laço de família real. O mesmo laço de família que é na pátria espiritual. Aqueles que têm mérito vai se reunir com seus que já estão naquele lugar, e os que têm demérito vai se reunir com aqueles que estão naquele outro lugar também. Mas muitos espíritos que foram nossos pais, vamos dizer assim, que têm mérito, e eu fui um filho renegado, ele pede, deixa o Milton vir com o meu filho de novo. Eu quero ter a oportunidade de pegar ele no colo e tentar acertar com ele mais uma vez. Nem todos são unidos por causa do ódio, são unidos por amor também, porque muitos e muitos vêm com missão e resgate nessa existência, para haver essa unificação. Se repara, só tem outros que vêm apenas para cuidar de nós. Eu quero ter essa missão de receber aquele espírito e auxiliar ele mais uma vez.
e assim recebe. Não quero levantar a bolinha da minha mãe e do meu pai, com 13 filhos, mas se olharem todos esses irmãos, ninguém se perdeu. Tiveram uma conquista maravilhosa. E, possivelmente também, todos esses espíritos que vieram, independente da religião que abraçam, que é diversas, não importa, não brigamos por isso. Não temos divergência nenhuma. Todo mundo se dá bem, com alguns detalhes particulares, mas nada além da conta. Então, dá para se dizer, quando desencarnarmos, vamos estar reunidos pelo laço espiritual, onde o laço consanguíneo já conseguiu tirar todas as vicissitudes e as mazelas do coração. Assim se encerra.